Oi, gente, sejam todos bem-vindos para mais um vídeo aqui do canal Lídia Costa Cultivando no Quintal. E hoje eu vou mostrar aqui como é que eu fiz para plantar esta garrafa de Crassula Capitella Campfire, a pedido da Sandra Souza. Gente, é a mesma coisa para você que já planta aí na garrafa PET, suculentas na garrafa PET, é a mesma coisa. É o que eu fiz um vídeo mostrando como que eu planto, mas a Sandra queria ver exatamente a Crassula Capitella. Ela queria ver como que é que eu plantava. E, gente, apesar de ser a mesma coisa, eu tinha muita vontade de ver a Echeveria Angel plantada na garrafa PET, e eu não tinha como plantar porque eu não tinha muda suficiente. Então eu pedi para a Rose, lá do canal Plantinha da Rose, e ela plantou a Angel na garrafa PET e fez um vídeo, mostrou, e eu achei que ficou muito lindo. Então às vezes a gente quer ver aquela planta específica plantada dessa forma aqui. E eu acho muito legal, fica muito lindo aí para você ornamentar o seu jardim. Então vamos lá para o passo a passo, né? Atendendo aí a Sandra, obrigada Sandra, e vamos lá. Então, aqui eu já colhi todas as mudas da Crassula Capitella Campfire. Inclusive eu demorei, né? Tô fazendo esse vídeo hoje, já faz tempo que a Sandra pediu, mas eu precisei esperar as mudas crescerem a uma quantidade suficiente para eu poder plantar na garrafa, né? Porque a garrafa fica bonita plantada cheia, com bastante mudas. E eu não tinha, então eu esperei crescer e agora eu colhi, gente, olha, tem que colher uns 3 dias antes, porque a gente vai plantar, para plantar na PET é bom usar o substrato úmido, porque se a gente colocar o substrato, plantar no substrato seco, elas ficam descendo. Então eu gosto de plantar no substrato úmido. E para isso é preciso esperar cicatrizar a muda para depois plantar. Então eu já tenho aqui essas várias mudas. Agora eu vou pegar a minha garrafa PET, a garrafa diminuída. Quem ainda não viu, tem vídeo no canal, vou deixar nos comentários, no primeiro comentário, como que faz para deixar uma garrafa de 2 litros neste tamanho aqui. Porque eu gosto de plantar neste tamanho, mas você pode plantar em qualquer tamanho de garrafa. Lembrando que quanto maior a garrafa, mais difícil fica para cuidar. Porque na hora de regar a planta na garrafa PET, a gente precisa regar mergulhando em um balde de água. E quanto maior for esta garrafa, mais difícil fica na hora da rega e na hora de arrumar um local, porque ela tem que ficar pendurada em um local onde o sol bate em todos os lados dela. Por isso, eu sugiro que quanto menor a garrafa, melhor. Existem umas garrafas já redondinhas assim, pequenininha, né, que já vem pronta. É só vocês pegarem e furar. E caso não tenha, é só pegar uma garrafa de 2 litros, uma PET de 2 litros que a gente encontra muito fácil por aí, e fazer a diminuição dela como eu ensino no vídeo, que eu vou deixar nos comentários para vocês. E aí, para furar essa garrafa, eu vou usar aqui o ferro de solda, mas você pode usar qualquer ferro quente, só esquentar no fogão e você tem como furar. Eu vou usar aqui, não gosto de usar o ferro de solda porque ele sai bastante fumaça e eu tenho alergia. Só para mostrar para vocês aqui que é muito simples. Então, eu começo a furar, ó. Para esse buraco aqui, ó, eu preciso fazer já sabendo a espessura da muda. Então, eu vou testar aqui o tamanho da minha muda, a grossura do cabinho dela, para não fazer um buraco muito largo e também não fazer um buraco muito fino e ela não cabe, ó. Então, a espessura aqui, ó, é bem grande, olha. Algumas até que são finas, então o que que eu vou fazer? Eu vou fazer alguns buracos mais largos e outros mais finos, porque a muda precisa encaixar direitinho, sem ficar caindo. Quanto mais difícil for para entrar aqui, fica melhor. E aí eu vou fazendo as voltas, vou fazendo em carreiras e vou intercalando. O ferro de solda é muito fácil para furar rapidinho, ó. Eu fiz uma carreira, agora eu vou intercalar. Então, ao invés de fazer embaixo desse aqui, ó, que eu já fiz, eu vou fazer embaixo do meio que está sem o furo. Aí eu sigo com esta carreira até chegar ao final.
Já terminei de furar a garrafa todinha, olha, não precisa de uma ordem, é só furar toda mesmo, deixando o mínimo de espaço possível entre um furo e outro. E aí a gente vai usar para plantar aqui de acordo com que for cabendo, né? Se a gente vê que não cabe mais, a gente não põe, não tem problema ficar furinho sem a planta. E agora eu vou encher isso aqui com o meu substrato, gente. É um pouquinho mais, hoje está um pouquinho difícil para eu encher, porque o substrato já está úmido, porque ele pegou chuva. Esse substrato que eu estou usando aqui, ó, é terra que eu fiz, que eu coloquei borra de café, casca de ovos, tudo na compostagem, gente. Isso aqui tem mais de uns 3 meses que estava dentro de um saco, a terra com a borra de café, então ela já está bem decomposta aqui, ó, e não tem problema. E eu vou usar essa terra de compostagem pela primeira vez, usando aqui na garrafa. Então, nós vamos fazer essa garrafa hoje e vamos ver como que vai ser o desenvolvimento. O que eu vou fazer agora é só encher essa garrafa. Eu uso uma pazinha de embalagem de amaciante, ela é bem maleável, é melhor do que usar funil, né? Porque isso aqui a gente vai fazendo isso aqui, ó, e enfiando aqui dentro até encher. Eu vou dar uma pausa aqui porque vai demorar para fazer isso e depois eu volto plantando. Já enchi a garrafa. O meu substrato está levemente úmido, gente. Se vocês for colocar o substrato na garrafa, ele seco, fica muito mais fácil para colocar. Mas depois que vocês colocam, vocês vão lá na torneira e como se estivesse lavando a garrafa por fora e ela já vai dar uma umedecida no substrato. Porque para plantar, para ficar legal, é preciso umedecer um pouco o substrato para ele fixar mais a planta. E agora vamos lá plantar, fazer a garrafinha aí com as cássulas Captella Campfire. Então a primeira coisa que a gente tem que fazer aqui, ó, é aumentar este cabinho. Eu deixo, gente, ó, dois dedos de tamanho. Então agora, para fazer esse cabinho, se tiver como igual aqui, ó, que tá muitas folhas, é só ir arrancando, as folhas até formar um cabinho aí de 2 dedos de tamanho, já é o suficiente. E agora a gente vai só fazer um caminho, né, com o palito e colocando aqui as mudinhas. É bem fácil. Aonde o buraquinho for mais fino, a gente coloca uma muda que tá com cabinho mais fino, que assim ela fica bem fixa. E eu gosto de começar também, gente, por baixo, ao invés de começar por cima, aqui, ó, nos buracos de cima, eu gosto de começar primeiro nesses buraquinhos que ficam embaixo, começa a parte de baixo da garrafa. Porque aí uma vai segurando a outra. E quando a gente começa de cima, né? Então elas não têm onde apoiar. Mas aqui, ó, fazendo os buraquinhos de acordo com o tamanho da espessura do caule da planta, você consegue colocar ela aí sem trabalho. Agora, quando o buraquinho tá muito grande para a espessura do caule, aí é que fica mais difícil, aí ela não fica mais difícil para ela parar no local, né? Então, eu gosto de fazer assim porque outro dia uma pessoa falou que plantou na pet e as raízes ficaram saindo para fora. Isso acontece, gente, quando a planta ela volta, né? Às vezes ela desce assim, ó, e aí as raízes começam a vir para fora. E quando ela tá bem quietinha, bem fixa, aí as raízes já vão lá para dentro e isso não acontece de ficar saindo as raízes para fora. Mas tem umas espécies de suculenta que não tem jeito. Principalmente os cedros, eles acabam saindo muito raiz para fora quando eles estão plantados assim na garrafa PET, né? Mas aqui, olha, super simples. É a mesma coisa, né, gente? Como eu falei, é a mesma coisa de plantar qualquer outro tipo de suculenta. Mas a Sandra queria ver a captela, né? Eu plantando a captela. Então, qualquer tipo de suculenta que vocês forem plantar aqui na garrafa PET,
vocês têm que observar isso. Espessura do caule, tamanho do furo, tamanho do caule também, né? Não pode ser um caule muito grande e também não pode ser muito pequeno. Para mim aqui, eu acho 2 dedos de tamanho já é o suficiente para poder ela fixar. Porque se a gente coloca grande demais, um começa a se encontrar com o outro e aí quando você coloca um, ela empurra a outra que você já colocou e isso também faz com que a planta fica caindo a hora que você vai colocando. Olha, gente, isso aqui é muito bom para fazer quando a gente tem um excesso aí, né, de suculenta. Igual essa caixa aqui, ó, que vocês viram de muda. Isso aqui dava para fazer muitos vasinhos. Para quem vende, tudo bem. Mas para quem só planta para o jardim mesmo, então, às vezes, né, a gente não quer fazer tantos vasinhos aí com a mesma planta. E aí, você colocando elas todas assim numa garrafa PET, você faz aí um arranjo bem interessante, né? Porque aqui, ó, sempre que as pessoas vêm aqui em casa, isso aqui chama mais, às vezes a suculenta que está na garrafa PET chama mais atenção do que as outras que estão no vaso. Então fica bem bonito aí para poder decorar o jardim, utilizando aquelas plantas comuns, né, aquela planta que você tem uma grande quantidade. E aí você coloca tudo aí na garrafa PET. Não vai tomar espaço, né, para você, porque você pode pendurar ela em algum local, no varal. Eu fiz um suporte para colocar as minhas. Caso vocês queiram conhecer o suporte, eu vou deixar também no comentário, no primeiro comentário, fixado no topo, para quem quiser saber como eu penduro, né? Teve uma pessoa que até me perguntou como que eu penduro as suculentas da PET. Então, antes eu pendurava no varal. Varal, esses varais que a gente faz, né, para secar roupa. Quem mora em apartamento tem outro tipo de varal, né? Mas quem mora em casa, a gente tem os varais de corda de nalho, de arame mesmo, né? Então são varais fortes e a gente pode utilizar para pendurar as suculentas. Porém, eles ficam, eu não acho que fica bonito, né? Se você tem poucas, tudo ok. Mas como eu tenho muitas garrafas, então o varal não ficou legal, porque uma ficava mais baixa, ficava uma passando por cima da outra, fazendo aqueles altos e baixos no varal, então eu não gostei. Aí eu preferi fazer o suporte, porque aí elas ficam como se fosse uma cortina e fica visualmente bem mais bonito, né, gente? Aí eu vou deixar o link para vocês aí no primeiro comentário, é algo bem fácil de fazer. Se você tiver uma arara também bem forte, dá para utilizar. Gente, aqui, ó, eu ainda não terminei. E eu já gastei 36 mudas de Crassula Captella Campfire até aqui. E olha a quantidade de espaço que eu economizei, né? E agora eu vou procurar mais, mesmo sem cicatrizar, né? Eu vou terminar aqui para vocês verem como que ela vai ficar. Eu vou ali colher mais mudinha e depois eu volto aqui com vocês. Terminei de preencher tudo, olha como que ficou. Ainda não está bonita, porque aqui está chovendo muito e vocês podem ver que a crassula está totalmente fungada. Isso aqui, gente, não tem jeito, a Crassula Captella com falta de sol e muita chuva, ela não tem jeito, funga mesmo. E não tem nem como eu aplicar sulfato de cobre, porque é só o tempo de aplicar e a chuva lava. Então, por isso que ela está assim, feia, fungada. Mas já tinha um tempão que eu precisava fazer esse vídeo aqui para Sandra. Sandra, se você ainda estiver no canal, espero que você
goste deste vídeo. Gente, é igual para todas as suculentas, tá? Não é só com a Crassula capitella, tudo que eu falei aqui serve para qualquer tipo de suculenta, mas esta Crassula capitella aqui eu vou ter que ter um cuidado maior com ela, eu vou ter que colocar ela num local bem arejado, que pegue bastante sol mesmo, o máximo de sol por dia, porque essa planta ela é muito chata se cultivada em um local que não pegue tanto sol. Mas logo, né, passará o período de chuva e eu acredito que ela vai ficar muito bem aqui nesta garrafa. Espero que vocês todos tenham gostado e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!